Bom, pessoal, terceiro vídeo para a gente concluir essa parte de cinemática. Próximos vídeos, obviamente, não vai ter tanto a teoria assim, mas bora lá. Bom, a gente parou nessa tela aqui na aula passada, então eu só queria dar uma retomada no vídeo anterior. É o seguinte, aqui ele está dando um pequeno exemplo aqui, né? Imagine que um carro tenha saído de um posto de gasolina na beira de uma estrada, na qual estava indicado sua posição na estrada. Quilômetro, posição inicial ali, ó, km igual a 700 aqui, 781, certo? Quilômetros. Então esse aqui é o nosso S0. Considere que a posição inicial, se a velocidade do carro é constante, então se o carro está numa velocidade constante, então 80 km por hora, qual será a sua posição após 4 horas? Então o tempo, 4 horas, certo? Constante 80, a sua posição 4 horas de viagem, sabendo que ele se move no sentido crescente da trajetória. Então, o sentido crescente é o sentido que a gente adotou, né, para a direita, né, para a direita. Então, aqui nós temos a indicação dela. Saiu aí, aqui é uma origem, então ele estava no quilômetro 781, isso, 781, no km 781. Vamos lá, sentido norte. Vamos lá, estamos indo para o norte. Muito bem, como é que vocês fariam? Se em 1 hora ele faz 80 km, 4 horas faz quanto? Então é uma simples relação, né? 8 vezes 4, 0, 320. A hora cai fora, só sobra quilômetro. E se eu somar com 781, onde eu estava, nós vamos ter quanto? Então 781 por 320, 1, 10, vai 1, 10, 11. Então vai dar 1.101 quilômetros. Então ele vai ter percorrido 1.101 quilômetros. Beleza? Agora segura esse ponto aí. Essa aqui é a resposta, né? Então ele estaria no quilômetro 1.101 ou teria percorrido 101 mil. Não sei se ia ter essa placa, mas ele estaria bem próximo dessa placa. Mas ele teria percorrido 1.141 quilômetros. Show? Ou 1,1 vezes 10 dá 3 quilômetros. Pode escrever assim também. Então vamos lá. Se a gente usar a expressão que a gente encontrou na aula anterior, que é a função horária da velocidade da posição, ó, função horária da posição, então nós temos S0 mais V vezes T. Então 0 foi 781, estava na posição inicial, velocidade 80 km vezes 4. Então S 781 mais 320, então S vai ser igual a 1.101 km. Show? Bom, essa é a função horária da posição. No movimento uniforme. Movimento uniforme significa o seguinte: distâncias iguais em intervalos de tempo. Tem um problema aqui. De tempo iguais. Vou escrever aqui mesmo. Certo? Então isso que significa movimento uniforme. O que significa cada um dessas grandezas aqui a gente já verificou, né? Então, deixa eu apagar aqui. Então S é igual a S0 mais VT, onde aqui vai ter de ser em metro. Porque a gente ali trabalhou quilômetro, mas a unidade internacional, o SI é metros por segundo. Na velocidade, espaço, metro,
e tempo segundos, certo? Como massa, que é M, nós vamos trabalhar em gramas, ou melhor, quilogramas, beleza? E assim por diante. Muito bem. Deixa eu apagar lá. Isso. Ou esse aqui, M, mais aqui vai ser metros por segundo, aqui vai ser por segundo, certo? Então aqui nós temos M, ela vai ter que dar M, aqui corta, então aqui vai dar 2M. Logo, M com M fecha tronquilo. 2M porque vai somar duas posições, né? Muito bem. Bom, pessoal, quando um movimento ocorre no sentido crescente da posição, então nós temos aqui a trajetória, posição inicial, esse é o sentido crescente. Por exemplo, aqui é a posição inicial, aqui é 30 km, aqui o km 90 e assim por diante. Nós chamamos para esse movimento crescente de progressivo. A velocidade ela vai ser sempre maior que zero, ou seja, positivo. Então, maior que zero, então está aqui, ó, as posições maiores que zero. Fechou? Sendo que, nesse caso, o valor da velocidade, né, e a gente já sabe que a velocidade é a variação do espaço pela variação do tempo. Caso um movimento ocorra no sentido decrescente da posição, ou seja, ele está retornando, então é decrescente, a velocidade é menor que zero. Logo, a V delta S, que é positivo, né? Delta S por delta T vai ser negativo. Então isso aqui significa negativo. Aí nós chamamos esse movimento de retrógrado. E o valor da velocidade é apresentado sinal negativo, pois ΔS é negativo. Desse modo, se alguém disser que a velocidade então é de menos 70, né, se alguém disser para vocês aqui porque a velocidade vai dar negativa, porque só o ΔS é negativo. ΔT não pode ser nunca negativo. Então, se disserem que eu estou a menos 70 km por hora, significa que eu estou retornando à minha origem. Eu fui até um ponto e retornei à minha origem. É isso que significa o sentido decrescente da posição. Então, assim, o gráfico da função horária da velocidade no movimento informe é uma reta horizontal, uma vez que o valor da velocidade é constante. Podemos estar acima ou abaixo do eixo do tempo. O gráfico em uma função no tempo, acho que eu tenho aqui, o gráfico aqui, ó, se está acima, então aqui a velocidade maior que zero, então ela é constante, certo? Ela vai variar o tempo vai ser sempre positivo, porém a velocidade aqui sempre vai ter o mesmo valor. Então aqui 80 km por hora. Então quando passar 1 segundo vai estar 80, passar 2 segundos vai estar 80, passar 3 segundos vai estar 80. E aí ela é positiva, porque ela está no sentido da trajetória. Se ela for no sentido contrário, ou seja, aqui é progressivo, tá? Progressivo. E aqui é retrógrado. Então aqui vai ser a velocidade negativa, menor que zero é negativa. Por quê? Porque a variação do espaço, ΔS, é negativo. E o tempo continua a mesma coisa, positivo. Então aqui ele vai dar sempre um valor negativo. Tranquilo? É isso que significa esses dois gráficos aí. Então, agora,
Quando o diagrama que relaciona a velocidade, opa, deixa eu apagar isso aqui, o diagrama que relaciona a velocidade com o tempo, né, versus o tempo, para um automóvel que se move numa velocidade constante de 60 km por hora, então aqui, ó, velocidade 60 km por hora, está aqui, positivo, então está constante, só que o tempo está variando. Aqui, ó, variou 1, variou 2, não é 3 segundos, que ele partiu daqui, ó, 2 menos 1 é 1, 3 menos 2 é 1, então ele variou quanto aqui? 2. Então, se a velocidade é ΔS sobre ΔT, sendo que a velocidade é 60 km por hora, aqui o ΔS eu não sei, e a hora aqui é, quanto eu falei ali? 2 horas, né? 2 horas, então nós vamos ter o seguinte, que ele percorreu 2 vezes 60, 120 metros. Então, se a gente verificar e calcular aqui, ó, nessa figura, essa é a área do gráfico aqui da velocidade, nós calcularmos esse retângulo, nós vamos ver que 2 vezes 60, porque área é igual, deixa eu limpar essa bagunça aqui, área é igual a base vezes a altura. Então a base aqui é a área, tá? A base é 2, a altura é 60. Aqui, ó, a altura 60. Então dá 120, no caso aqui, quilômetros, né? Eu botei metros, mas é quilômetros. Fechou? A área, isso aqui, como é todo o percurso que ele foi e voltou, todo o percurso, então nós chamamos isso de distância. A área vai ser igual à distância, não a variação de espaço. É a distância, não deslocamento. Como ele está no mesmo sentido da trajetória, o deslocamento é positivo e a distância é positiva, aí eu posso chamar também que ΔS é positivo. Então está no mesmo sentido da trajetória. Então a distância e deslocamento são iguais. Então aqui nós chamamos aqui que a distância, que é a velocidade vezes o tempo, nada mais é do que igual à área. Então a área embaixo da curva é igual à distância percorrida. É isso que significa esse gráfico aí. Em alguns casos a gente pode calcular tanto a velocidade, que é esse caso aqui, né? Aqui a gente calcula a distância, aceleração vai ser a mesma coisa, vai ter um momento que a aceleração, a curva embaixo do gráfico vai ser a velocidade. É por isso que a gente está botando esse exemplo aqui, tá? Deixa eu fazer uma pequena comparação agora em relação à posição versus o tempo. Então vamos lá. O que é que eu tenho aqui depois? Tá. Depois a gente volta aqui. Bom, pessoal, vocês aprenderam o seguinte. Vamos fazer aqui primeiro só uma ideia abstrata aqui sobre o que está acontecendo aqui. Então vejam só, eu tenho aqui uma escada posicionada, a base dela a 1 metro da cerca, e a altura da ponta da onde ela encosta na tela até o chão, né, na linha do piso aqui, do piso, é 2,5 metros, tá? Isso aqui seria a hipotenusa, vamos dizer dessa forma. Então a inclinação, essa inclinação aqui, ali eu chamei de inclinação, mas eu posso chamar aqui de θ, por exemplo, né? Posso chamar de alfa, posso chamar de qualquer ângulo, né? Alfa, vou chamar de alfa. Então a relação é a seguinte, é a altura vezes a distância, né? A distância horizontal pela distância vertical, ou melhor, a distância vertical pela distância horizontal. Aqui nós chamamos aqui, como esse aqui é o ângulo alfa, seria o cateto oposto pelo cateto adjacente. Seria assim, ó, alfa, cateto oposto pelo cateto adjacente. Não sei se vocês já tiveram essa aulinha alguma vez na vida. E
Na outra aqui, vocês percebem que ele baixou bastante, né? Então aqui ele tem um certo ângulo, e esse aqui um outro ângulo, onde eu tenho aqui a distância horizontal 2 metros e a distância vertical 1 metro. Então vejo que a inclinação aqui da 1 é maior, então ele está mais inclinado. Então, quanto mais inclinado for, ou seja, quanto menor for a distância ela chegar a zero, isso aqui ele vai ficar 90 graus. Alright? Então ele vai estar em pé, no ângulo máximo, ou a inclinação máxima. E se eu for aumentando cada vez mais a distância horizontal, o ângulo aqui vai ser zero. Então ele vai ter esse movimento. Ó. Ele vai partir de 90 graus, encostado, puxo a parte de baixo aqui, eu vou puxando a parte de baixo, essa inclinação vai cada vez sendo menor, até que seja 0 graus. Isso, quando eu tenho só o grau aqui, eu estou me referindo ao ângulo. Tranquilo? Nós vamos pegar essa ideia para a gente poder entender o que significa aquela formulazinha da função horária da posição. Ó. Função horária da posição no movimento uniforme, ela é igual, ou seja, ela é uma função do primeiro grau, certo? Então a função do primeiro grau, talvez vocês já tenham aprendido que f de x, que é a mesma coisa que falar y, é igual a x mais b. Então, quem é o AX? É essa inclinação aqui, ó. É essa inclinação aqui. Então, quanto maior essa inclinação, certo? Mais, vamos dizer assim, horizontal vai ficar a minha velocidade, certo? Minha velocidade vai ser cada vez mais horizontal, vai chegar a zero. Então, ela vai ter só o valor do B. Por isso que aqui, ó aqui, o que é que aconteceu? Ângulo zero. Ó. Então, a minha velocidade é sempre constante, 60 km por hora, por exemplo. E aqui seria menos 60 km por hora, ele está retornando. Tranquilo? É isso que significa essas posições. Estou indo para trás. Aqui. E se vocês olharem a função, ela vai ter a mesma ideia. E o que significa tudo isso aqui? O que significa f de x igual a x mais b? Deixa eu apagar aquilo ali que eu botei um traço que não deveria. Desculpa. Aqui, na qual A, que é esse Azinho aqui, A é a inclinação, A é a inclinação da reta. A reta está sendo representada por essa escada. Se tu botar o plano cartesiano, seria isso aqui, ó. Plano cartesiano mais... Se tu botar o plano cartesiano aqui, seria isso aqui, ó. Aqui o y e aqui o x. Show? Então, ó, de novo, ó, aqui o y e aqui o x. Então, tá vendo que está diminuindo, está esmagando o alfa está ficando cada vez mais fininho. E aqui o alfa está ficando mais gordinho, até chegar a 90 graus. E podendo ser também. Mas só que a velocidade ela vai trabalhar aqui no movimento obtuso, né? Aqui o ângulo obtuso, né? Porque ele vai esmagando, ele vai até a 0 graus. Então, assim, como eu estava falando ali, a inclinação da reta, nós obtemos da seguinte forma, ó, y2, que é a posição 2, porque eu vou ter aqui um ponto aqui em cima e vou ter um ponto aqui embaixo, né? Então, y2 menos y1, que é essa diferença aqui, é igual à variação de y. E x2 menos x1 é igual à variação de x. Então, a inclinação A nada mais é que ΔY sobre ΔX. Olha só. O que seria o ΔY?
a distância vertical. O que seria o ΔX? A variação da distância horizontal. E isso que significa o quê? Isso aqui é taxa de variação, dy, ou distância vertical, em relação a x. Em relação a x. Ou seja, a inclinação A indica o quanto y varia para cada unidade de x. É isso que significa esse A. Agora, pegando essa ideia, anote isso no caderno de vocês, tá? Dá um pause e anote isso no caderno de vocês. Porque agora nós vamos pegar e vamos fazer uma comparação. Nós vamos pegar e fazer uma comparação com a funçãozinha, a nossa função horária da posição. Pegando essa ideia da função do primeiro grau. Então, olha só. Então, nós temos aqui que y, né, é igual a b mais ax. Eu só mudei a posição aqui, é a mesma coisa. E s é igual a S0 mais vt. Então, aqui, ó, y é a posição final, x é o nosso t, b é a posição inicial e a é o nosso v. Então, ó, eixo das ordenadas, y e s. Eixos das abscissas, x e t. Ponto em que a reta corta o eixo das ordenadas. É o B e o S0. Declividade ou inclinação. Declividade é meio chato de falar. Inclinação da reta. A e V. A para física e V para matemática. A para matemática e V para física. Então, comparando os dois gráficos, ó. O S0 aonde corta na reta, no eixo Y, que é o nosso S agora. E a inclinação dessa reta, que vai ser a nossa velocidade, ó, a inclinação dela, ela depende ΔS sobre ΔT. Isso aqui seria nada mais do que a tangente. Lembra da tangente lá? Vocês aprenderam? Tangente é o quê? Cateto oposto. Não, desculpa, tangente não é o cateto oposto. Mas pode ser o cateto oposto pela hipotenusa, pelo cateto adjacente. Isso é a minha tangente. É essa reta aqui, que é a inclinação dessa reta. Então, a inclinação da reta aqui. Tranquilo? Ou podemos pegar aqui. Tranquilo? Então, vamos lá. Por exemplo, deixa eu apagar aqui. Por exemplo, se eu tiver essa posição, S é igual a 10 mais 3t. Eu quero saber o seguinte, num tempo igual a 4... Vamos fazer diferente aqui, ó. Exercício 1 aqui, exemplo 1. Determine a posição inicial na função. Determine a velocidade instantânea na função. Aqui você sabe que é a função horária. Tempo. O tempo
igual a 15 segundos. Qual é a posição final? Certo? Então, assim, o que é que vocês vão fazer? Onde é que está, na minha função, a posição inicial? Então, é só lembrar da velocidade aqui. É só lembrar da original, vamos dizer assim, da minha referência, que eu vou descobrir tudo isso aqui praticamente. Ó, delta, vamos botar aqui, eu vou botar 1, né? Que é A, B e C. Então, A vai S0 é igual a 10. Como eu não estou botando unidade, eu não botei unidade nenhuma, considere sempre metro. Então, é 10 metros. B, a velocidade. A velocidade é 3 metros. Desculpa. Então, eu já vou apagar isso aqui. Então, a velocidade é igual. Aqui a velocidade. Então, a velocidade é quanto? 3 metros por segundo. Como eu não botei unidade nenhuma, é 3 metros por segundo. Eu quero saber a posição após 15 segundos. Então, a posição dele após 15 segundos, tempo igual a 15 segundos, vai ser S igual a 10 mais 3t, então S vai ser 10 mais 3 vezes 15. Então, S vai ser igual, 3 vezes 5 vai dar 10 mais 45. Então, S vai ser igual a 55 metros. Então, 55 metros. Show? 55 metros. Essa é a posição final depois de 15 segundos. Tranquilo? Então vamos pegar essa formulazinha aí e vamos plotar o gráfico. Então a formulazinha é 10 mais 3t. Então vamos pegar o gráfico. Ó. A gente já descobriu que 15 segundos ele vai estar onde? Quando tiver 15 segundos, quando vai estar 15 segundos, S vai ser 55, né? Que deu 45 mais 10, 55 metros. Bom, aqui nós temos a posição e aqui nós temos o tempo, aqui em segundos, e a posição em metros. Então, onde é que corta o eixo X? Em 30, em 10, aliás, 10. Então, aqui 10. Aqui 10 metros. 0, 10, 15, 20, tá. E onde é que 10 metros. Quando ele tiver, aqui, quando ele tiver 0 minutos, vai estar 10, né? Se eu botar 0 aqui, ó, 3 vezes 0, 0, sobra 10. Então ele vai estar aqui, ó, 10. Quando ele tiver, então vai ser 0 segundo e 10. Quando ele tiver 15 segundos, onde é que ele vai estar? 55. Então relaciona aqui, aqui. Então nós vamos ter esse gráfico aqui. Show? Então essa aqui seria a velocidade dele. Então ele estaria nesse sentido aqui. Tranquilo? Então, essa aqui, melhor, a inclinação, né? Seria a velocidade. A inclinação aqui, ó. Essa inclinação aqui seria a velocidade. Tranquilo, pessoal? Então aí, acabamos mais um, fiz um exercício. Aí na próxima aula a gente vai fazer outros exercícios. Eu creio que no próximo gráfico